Certinho? Então, vamos dar início à palestra da palestrante Evelyn, que vai falar um pouco sobre o processo de enfermagem na pandemia do Covid-19. E aí eu passo a palavra para a Dani, para falar um pouco sobre o currículo da nossa palestrante. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então tá bom, que faz muito barulho, eu coloquei o fone para ver se ajuda. Gente, bom dia, prazer, meu nome é Dani, para quem ainda não me conhece, sou vice-presidente da LAP e eu vou ler um pouquinho sobre o mini currículo da nossa convidada de hoje, tá bom? Ela é formada aqui na FAGE, é enfermeira responsável pelo NSP, que é o Núcleo de Segurança do Paciente, em um hospital particular de Campinas, é praticante na área de pesquisa. E o que motiva a nossa convidada de hoje? Ela é motivada por levar a qualidade de vida ao cliente, tem a habilidade de desenvolver novos sistemas visando a melhoria na qualidade dos serviços prestados, ela é organizada e empenhada nas funções que realiza e tem como prioridade hábitos saudáveis e a prevenção. Certinho, então. Agora a gente passa a palavra para a Evelyn, pode começar a sua palestra maravilhosa. Alguém, o professor quer falar alguma coisa antes? Eu só quero falar que eu estou muito orgulhoso da Evelyn estar aqui, tá? Foi um trabalho magnífico que ela e o grupo fizeram dela de TCC. Infelizmente não deu para expor tudo, né, no dia da apresentação, então a gente tenta trazer para mostrar o quanto que tem muito mais de informação a trazer com mais propriedade tudo que foi feito nesse trabalho, tá? Eu fiquei muito feliz com o resultado final de tudo isso, e a gente precisa mostrar para vocês, alunos, né, quando tem, né, que é possível fazer um trabalho com qualidade na graduação, que é possível, né, publicar esse trabalho, né, de graduação, como ocorreu. E assim, eu só falo assim para a Evelyn, né, que eu estou muito orgulhoso mesmo dela. Ela sabe o quanto que eu admiro ela como uma aluna e agora como profissional que é. Então, muito bem-vinda, porque a casa ainda é sua, né? Ai, que alegria. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, meninas. Pode falar, Laís, desculpa. Rapidinho, tá? Para ficar atento no chat, pessoal, porque a gente vai mandar o link para presença, tá bom? Pode continuar, desculpa. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Fico muito lisonjeada de estar aqui, podendo compartilhar com vocês todos, né, o que foi esse projeto aí, que a gente conseguiu, esse ano, publicar ele numa revista, de uma classificação boa, inclusive. E eu, aproveitando a oportunidade, vou fazer um link aí no nosso projeto sobre a segurança do paciente. E até então eu não tinha pretensão nenhuma de participar do núcleo de segurança do paciente, mas as coisas acabaram se desenvolvendo direcionadas para isso na minha profissão. E eu estou muito, muito feliz e a relação do processo de enfermagem com a segurança do paciente é direta, é realmente muito grande. Eu vou começar, então, aqui compartilhando o PowerPoint para vocês. Está aparecendo aí, pessoal? Tá sim, Evelyn. Bom, vamos lá. Então, o artigo ele fala sobre o processo de enfermagem durante a pandemia de Covid e ele relata sobre como a pandemia afetou o processo de enfermagem, a execução do processo de enfermagem. Então, na introdução do nosso artigo, foi dito que o processo de enfermagem funciona como norteador para o enfermeiro no raciocínio tanto de diagnóstico quanto terapêutico. E, assim, ele pode atuar como forma de guia ao profissional na produção da documentação padronizada. Então, ele é uma ferramenta norteadora, né, o nosso processo de enfermagem, e tem uma contextualização científica. Então, você está registrando os seus dados, você está fazendo ali uma rotina diária baseada numa contextualização científica.
trazendo aí junto o cuidado holístico, a segurança do paciente, e todos esses pontos, eles acarretam automaticamente na autonomia do enfermeiro, né, que é tanto cobrado aí de enfermeiro ter autonomia, e às vezes depende um pouco mais da nossa parte, da nossa atitude de ir tomando esse espaço. Então, quando a gente busca uma contextualização científica para fazer com que o processo de enfermagem seja uma ferramenta e não um fardo, tem que relatar, tem que passar visita. Então, quando você vê o processo de enfermagem como uma ferramenta que vai te dar autonomia, aí você tem valorização. Aí, esse ano a gente teve a questão aí do piso salarial, né, que foi uma luta muito grande. Infelizmente, tivemos alguns problemas aí no caminho. Eu acredito que no final vai dar certo, vai ser aos poucos, mas que nós ainda seremos valorizados. Bom, o processo de enfermagem, ele contribui aí para todos esses pontinhos que eu fiz que estão relacionados. Então, na nossa metodologia, descrito como um estudo qualitativo, ele foi realizado em Campinas, e a coleta de dados ocorreu de julho a agosto de 2021, por meio de entrevista semi-estruturada e audiogravada, seguindo o roteiro prévio. Então, o número de entrevistados foram 9 pessoas, e ela foi aprovada, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, registrada pelo parecer aí citado abaixo, no PowerPoint. Essa coleta, ela demorou 3 meses para ser finalizada. Nossa, Evelyn, mas não foram 10 pessoas, né? Não foram nem 10 pessoas que você entrevistou. Era um roteiro que tinha 6 perguntas, só que elas eram dissertativas. E aí isso demandava tempo, porque cada um tinha ali cada um falava num tempo, que a gente gostava de falar mais, tinha enfermeiro que era um pouquinho mais sintético, então eles já falavam de forma mais reduzida. As 6 perguntas foram: em qual setor o enfermeiro atuava, se a pandemia mudou a rotina no setor, e aí ele tinha que definir de 1 a 10 qual que era o impacto das mudanças. Na terceira pergunta, a gente tinha que falar como era realizado o processo de enfermagem antes da pandemia e quais eram as maiores dificuldades. Então, o enfermeiro relatava ali como era realizado antes e quais as dificuldades que tinha antes. A quarta pergunta é como o processo é realizado atualmente e quais são as maiores dificuldades. Na quinta pergunta, era para citar 2 pontos que poderiam ser aperfeiçoados, objetivando, né, a melhoria aí, uma busca ideal para a realização dos processos de enfermagem. Então, na convivência deles, eles teriam que buscar ali uma solução para os problemas que eles mesmos tinham relatado aí nas perguntas anteriores. E a última pergunta era, para um enfermeiro, qual a definição do processo de enfermagem? Então, o resumo aí, né, o objetivo do nosso resumo é investigar como tem sido realizado o processo de enfermagem em Hospital Particular de Campinas durante a pandemia de Covid. Bom, os resultados. Aí são 3 relatos que foram assim mais destacados entre os enfermeiros. E o primeiro relato diz: o processo de enfermagem não é realizado devido à falta de colaboradores, problemas com lentidão do sistema e a falta de conhecimento do profissional sobre o processo de enfermagem. Então, nesse relato, nós conseguimos identificar que o profissional ele não tem o conhecimento do processo. Que o software que é desenvolvido ali, ele tem algumas dificuldades em integrar as necessidades do processo de enfermagem. Então, são vários documentos que têm que ser preenchidos, porque o prontuário ele é eletrônico nessa instituição, mas acaba se
ficando uma sobrecarga de abas. Então, você tem que abrir aba aqui, abre a abinha lá, o ícone aqui, abre o ícone lá. Então, em vez das informações elas serem interligadas, ali você conseguir aproveitar, você fez a sua visita de enfermagem, fez lá, passou, pegou plantão e passou a visita beira-leito. E aí você acaba coletando aqueles dados e já passa na evolução. Em vez de você conseguir já na evolução ali, já destrinchar para conseguir fazer diagnóstico e conseguir aproveitar aquelas informações, você acaba tendo que fazer muito retrabalho. Então, fica um processo lentificado. E aí, um terceiro problema que foi aplicado é a falta dos colaboradores. Então, uma questão aí de dimensionamento. Nosso segundo relato diz que a complexidade aumentou e não dá para trabalhar com uma escala mínima. Novamente, falando a respeito do dimensionamento, né, que não dá para usar aquela escala enxuta, tem que ter um pouquinho de sobra. E a complexidade do paciente aumenta. Por que que aumenta? No começo da pandemia, tudo era muito novo. Então, o paciente chegava ali no pronto-socorro, podia ser uma crise de asma, podia ser algo que já era da patologia do paciente, que já é que o paciente já tinha constantemente, mas aí, por exemplo, uma pessoa que ela tem a asma e ela tem crises constantemente, só que com aquele boom da pandemia, qualquer sintoma que a gente tem respiratório, você já ficava, vai, tô com Covid, já vou morrer. Então, eles já corriam para o pronto-socorro. Então, tinha aquela variedade de pessoas que já eram crônicas de alguma doença que não era o Covid, que tinha sintomas semelhantes, e aí acaba dificultando ali os profissionais de fazerem a avaliação de risco inicial no pronto-socorro. Então, hoje em dia já chega no pronto-socorro, síndrome gripal acaba não sendo algo urgente. Isso só vai depender da saturação. Se está saturando baixo, ok. Mas se está com os sinais vitais normais, está com sintomas gripais, você já não vai direto para a urgência. Não precisa ter aquele imediatismo no atendimento. Antigamente, quando estava no começo aí da pandemia, não conseguia definir. Então, mesmo com a saturação ali normal, como que eu vou saber se o paciente não vai saturar aqui no pronto-socorro? Como eu vou saber se não é Covid mesmo? Então, a complexidade de definição até mesmo do diagnóstico do paciente dificultou muito os profissionais de conseguirem otimizar ali o tempo. Nosso terceiro relato diz que com quase 100% da ocupação de leitos, atestados, faltas geraram dificuldade na continuidade do processo de enfermagem. Então, muitos dos nossos colegas de trabalho adoeceram e isso dificultou também bastante na questão de dimensionamento e a ocupação cada vez maior. Então, às vezes, a gente estava internando o nosso colega de trabalho. E aí ficava aquela sobrecarga de atendimento, quantidade excessiva de pessoas ali na fila, aguardando o leito. E era muito triste no começo, porque às vezes você tinha que esperar um óbito para conseguir liberar um leito na UTI, às vezes para você encaminhar o paciente que está ali na enfermaria, que já pré-tubo, para encaminhar para a UTI, para conseguir a pessoa que está no pronto-socorro esperando para ser internada lá na enfermaria. Então, a ocupação realmente, ela excediu ao que era esperado, ninguém estava preparado, né, para essa situação. Bom, então, mediante esses relatos, nós podemos ver que houve a falta do conhecimento sobre o processo de enfermagem, que o software lentificado aí prejudicava, né, a realização do processo, o dimensionamento inadequado, a superlotação e o absenteísmo. Esse absenteísmo relacionado muito ao adoecimento dos profissionais. E o último fator aí que refletiu sobre a não realização do processo de enfermagem, a complexidade dos pacientes. Hoje eu vejo que o mais grave é a falta de conhecimento sobre o processo de enfermagem.
Bom, a ausência da evolução de enfermagem, ela foi evidenciada, ela evidenciou a não realização do processo de enfermagem. Por quê? Mas a evolução é só o final, o que importa é o que eu fiz. O que importa é que o paciente ficou bem, o paciente ali, eu fiz a proteção das proeminências ósseas, né? Eu fui lá, fiz a higiene oral, eu passei a visita na beira do leito, fiz o exame físico completo, mas eu só não evoluí. E aí? Não faz diferença evoluir, o paciente teve assistência. Mas, gente, o processo de enfermagem, ele é sobre isso. Ele só é finalizado, ele só devidamente finalizado se tiver evolução. Porque se eu vou lá e atendo o meu paciente, faço uma proteção, e aí chega a próxima equipe, e aí isso não foi passado em plantão, alguma informação importante não foi passada em plantão, não está registrada na evolução, e aí, como que minha próxima equipe, meu próximo turno vai dar continuidade no trabalho que você fez? Aí você chega no seu plantão, no outro dia, ou, né, dia sim, dia não, e você fala, mas meu pai amado, eu tinha cuidado desse paciente tão bem, olha aqui, não deram continuidade no meu serviço? Que tristeza, coitado do paciente. Será que a ausência da evolução não faz parte disso? Então, aqui no relato, a enfermeira fala que não possui registros e ela não consegue enxergar a entrevista de enfermagem, a anamnese, para saber o que o paciente tem. Tem enfermeiros que fazem funções de consultoria. Tem enfermeiros administrativos que eles só conseguem fazer o serviço deles se os dados estiverem registrados. Então, tanto ali na parte de auditoria, na parte de contas médicas, que nós também temos, né, enfermeiros, na área de infecção, CCIH também faz muita auditoria de prontuário, o núcleo de segurança precisa muito de prontuário, precisa de evolução. A Anvisa, ela exige a documentação do núcleo de segurança. A vigilância, ela exige a documentação da CCIH. Bom, então, aí um dos relatos da enfermeira durante a pandemia foi esse, que ela não conseguia identificar os registros de enfermagem. Então, aqui a gente vê que se você não tem a evolução da enfermagem, como que você comprova a coleta de dados, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação? E eu não evoluí. Então, não tem como comprovar de que nada foi feito se não tiver evoluído. E aí isso dificulta a continuidade. Bom, aqui a gente vai discutir sobre fatores que impediram ou dificultaram a realização do processo de enfermagem durante a pandemia. Então, lá do começo, a discussão que a gente começou sobre os relatos dos enfermeiros, agora nós vamos contextualizar, tá bom? Então, a primeira é o dimensionamento inadequado. Eu ressaltei aqui 4 tópicos que eu achei que são mais importantes de todos que foram relatados pelos enfermeiros. Então, o dimensionamento inadequado, de acordo com o COREN, o quantitativo mínimo de profissionais de enfermagem por turno em vigência da pandemia, era em UTI, 5 leitos para um enfermeiro, 3 técnicos e 1 técnico de apoio. Então, esse era o cenário durante ali, o auge da nossa pandemia. Precisava dessa equipe, senão não conseguia fazer assistência ao paciente. Então, para cada 5 leitos, um enfermeiro. Hoje, pela regra, pela lei do Corém, são 10 leitos para um enfermeiro na UTI. E para cada dois pacientes é um técnico. Então, ali eles fizeram um quantitativo ali um pouquinho mais tranquilo, porque o paciente ali entubado, aí tinha que pronar, aí o outro parava, era tranquilo assim, né, na medida do que eles conseguiam fazer, e muito difícil era se ter esse dimensionamento. Realmente, por mais que ali a administração tentasse fazer a contratação dos profissionais,
muitos acabavam adoecendo. Então, tinha que afastar, era gestante, pessoal com problema respiratório, problema cardíaco. Também tivemos muito com o atestado por a questão de peso psicológico mesmo. Muitos ficaram aí ativaram uma depressão. Bom, o segundo item aqui é a complexidade dos pacientes. Então, como um instrumento de trabalho, o processo de enfermagem torna possível que o enfermeiro crie vínculo com o paciente, analisando criticamente suas condições de saúde. Então, de que forma que o processo de enfermagem conseguiria ajudar ali os profissionais na avaliação da complexidade dos pacientes? Tudo bem que quando o paciente, como era muito paciente, era uma demanda muito grande, você não conseguia ali ofertar muito tempo para conversar, para ter aquele debate com o paciente. Mas quando você tem o vínculo, quando você fica conversando com o paciente, escuta o que ele está falando, conversa com ele, tenta entender o que o paciente está sentindo ali, você consegue ter uma análise um pouco melhor de qual é a situação clínica do paciente. Às vezes uma informação ali que ele dá importante acaba podendo até descartar a questão do Covid mesmo. Os dois outros itens que eu citei aqui é a falta do conhecimento sobre o processo de enfermagem e o software lentificado. Então, além de promover a segurança do paciente, o processo de enfermagem contribui no desenvolvimento de ações que reduzem os riscos aos clientes. A partir do momento que a gente consegue fazer um dimensionamento adequado para o processo de enfermagem ser executado, a gente vai vendo que ali na coleta de dados você cria o vínculo. Então, a primeira fase do processo de enfermagem é a coleta de dados. Você está criando vínculo com o seu paciente, você consegue assegurar que ele não vai ser, por exemplo, medicado com algum medicamento que ele seja alérgico. Eu imagino que muitas informações acabaram sendo não coletadas durante a pandemia, porque às vezes acaba se esquecendo daquelas patologias que são mais comuns. Então, assim, é Covid. Então, às vezes nem quer saber se o paciente tem alguma alergia a algum medicamento ali, às vezes um corticoide. E aí acabar tendo uma reação, uma piora. Então, o ambiente hospitalar ele já é um ambiente de risco. Se eu entro no ambiente hospitalar e não tenho esse cuidado de ter essa análise crítica, esse vínculo com o paciente para saber, o paciente sabe muito melhor da saúde dele do que nós. Então, quando ele está falando, olha, eu tomei esse medicamento, eu tive um processo alérgico, ou olha, quando eu fico de pé por mais de 10 minutos, eu passo mal. Aí o paciente fica lá horas no pronto-socorro e acaba tendo um desmaio, senhor, ou até uma pessoa nova, diabética, que ali ficou muito tempo sem comer. Enfim, nós precisamos utilizar o processo de enfermagem para criar esse vínculo com o paciente. Então, a coleta de dados, que é a primeira etapa do processo de enfermagem, ela nos ajuda a criar esse vínculo. Bom, sobre a segurança do paciente, a gente já vai engajar aqui no fundamento da segurança do paciente, que é o modelo do Swiss Model, que é o modelo do queijo suíço, de James Reason. E o James queria falar com isso? O que ele queria demonstrar com esses buraquinhos desses queijos suíços? Cada buraquinho é uma via de passagem de um risco. Então, ali no primeiro buraquinho, eu coloquei uma demonstração, né, de um processo ali que... Esse SP, que está escrito em identificação, é sobre segurança do paciente. E embaixo, quando está PE, de processo de enfermagem. Então, eu relacionei os dois para a gente conseguir ter uma visão um pouquinho mais ampla e mais contextualizada dos dois. Então, no primeiro queijinho, eu tenho a identificação e a coleta de dados. Cheguei no meu plantão, peguei outra enfermeira da noite, passou o plantão para mim, enfermeira da manhã, e aí eu esqueci de anotar alguma informação ali na minha passagem de plantão.
Para variar, eu não consegui fazer a visita beira-leito. Então, eu sei que eu tenho 20 pacientes, eu tenho 10 pacientes, sei lá, na UTI, e aí eu não sei quem eles são, eu não sei qual a patologia deles, eu estou aérea nesse dia. E aí, eu deixo de fazer ali o processo de identificação. Eu não identifico que esse paciente tem uma alergia. Aí passou aqui pelo nosso primeiro buraquinho, então ele passou por esse buraquinho aqui, a gente tem era um risco no começo, né? E aí ele se tornou uma falha, chegando mais próximo do dano. O que a gente quer é sempre interceptar esses buraquinhos antes que cheguem no dano. Então, aqui passou o primeiro buraquinho, porque eu estava num dia que não consegui fazer a coleta de dados, então eu não consegui cumprir com a meta de identificação, que é a primeira meta da segurança do paciente. Opa! E aí, aqui, o meu segundo queijinho, tem esse segundo buraquinho aqui, que é a comunicação. Então, eu fui lá no sistema, fiz o diagnóstico de enfermagem do meu paciente, só que, lembrando, eu não vi meu paciente hoje. Então, o processo, nessa parte do processo de enfermagem, onde tem o diagnóstico de enfermagem, eu acabei fazendo ali uma prescrição de um cuidado que não era com o meu paciente. Ou eu acabei não vendo ali na prescrição médica que tinha uma medicação que ele tinha alergia. Porque aqui, no começo, eu não identifiquei a alergia do meu paciente. Então, quando chega aqui, eu faço um diagnóstico de enfermagem no sistema. Então, tem a prescrição de enfermagem aqui dentro desse fator aqui do diagnóstico, a gente acaba tendo a prescrição junto. Então, eu acabo deixando passar aí a questão da medicação que o meu paciente é alérgico. E aí, a gente falha na comunicação, que é a segunda meta da segurança do paciente. Então, era um risco aqui que, se aqui no começo eu tivesse identificado, ele não teria seguido. Mas ele passou pelo primeiro, passou pelo segundo, chegou aqui no terceiro, a prescrição médica. E aí, o meu técnico, ele não sabia que o paciente ele era alérgico àquela medicação, porque não teve comunicação aqui atrás, e aí ele administra, então passou aqui de novo pelo outro risco, e ele administrou o medicamento. E aí o que acontece? Um dano. Então, a segurança do paciente ela é fundamentada em com que esses buraquinhos eles sejam tampados. Então, a gente não quer o queijo suíço, a gente quer uma mussarela. A gente quer que um queijo não tenha buraco, que não dê espaço para falha. Vai ter o risco dentro do hospital? Vai. O hospital ele é um ambiente de risco. A gente tem várias medicações diferentes e podem ser dosagens diferentes. A gente tem ali o piso do hospital, que ele pode ter termidade, é um piso escorregadio, então se acabar escorregando ali, caindo, o paciente ali às vezes sai de cirurgia, ele está sedado, então tem outro risco. Você fica muito tempo ali deitado numa cama, você tem outro risco. A cama, se as grades não estiverem elevadas, outro risco. Você está num ambiente que você não está acostumado, acaba sonhando aí de noite, sai pulando da cama, outro risco. Então, é um ambiente cheio de riscos. Você vai lá para ser cuidado, para melhorar a sua qualidade de vida, só que a atenção tem que ser redobrada, porque o ambiente é um ambiente com risco. Uma questão da segurança do paciente que é muito difícil de ser compreendida é a questão da impunidade. Porque quando falamos de segurança do paciente, nós queremos evitar, diminuir os riscos para que o processo seja melhorado. Então, quando eu puno meu paciente que notificou algum processo que aconteceu errado, ele nunca mais vai notificar. E aí, como que o núcleo de segurança sozinho, ele vai conseguir identificar os riscos que têm acontecido no hospital inteiro? Nós sabemos de alguns riscos que já são, assim, comuns, igual esses que eu citei para vocês agora. Mas tem algumas coisas que acontecem que são quebras de processo ou a realização incorreta dos processos, e isso aí não deveria nem se imaginar que vai acontecer. Às vezes eu já peguei paciente com pulseirinha de 2 hospitais diferentes. Então, ele está com a pulseirinha do hospital da instituição e ele está com outra pulseirinha.
Já peguei paciente com pulseirinha de outro paciente, com nomes diferentes. E aí? São coisas que não deveriam acontecer. A pulseirinha é a primeira coisa que a gente olha no paciente quando a gente vai lá chegar ao paciente, fazer alguma medicação. Então, são riscos que eles têm que chegar para o núcleo que tem acontecido, eventos, incidentes que não deveriam acontecer. Se eles estão acontecendo, como que ele vai chegar lá para o núcleo de segurança? Através de notificação. E aí tem essa dificuldade do pessoal entender que a notificação ela não é para punir quem está fazendo errado, é para que o núcleo vá lá e corrija. O núcleo ele tem função educativa, então ele vai lá naquele processo que está errado, que está acontecendo, que pode causar um dano para o paciente, e vai corrigir aquele processo, tá? Então, existe a questão do erro humano, que todo mundo erra, e a maioria desses nossos buraquinhos do queijo são devido a erros humanos, mas alguns acontecem por comportamento imprudente. Então, o comportamento imprudente é quando eu vejo que tem 5 notificações de eventos diferentes de uma mesma pessoa. Então, a gente tem ali um técnico de enfermagem, um enfermeiro, que ele está passando plantão com acesso perdido e o acesso em cima de uma ferida. Passou esse plantão, nesse dia ele tinha 2 pacientes, aí ele passou o plantão com esse acesso em cima de uma ferida, um acesso periférico, e aí ele passou o outro paciente, ele tinha só 2 pacientes nesse plantão. Um estava com acesso perdido numa ferida, e o outro estava com acesso perdido e com flebite no braço. E aí, será que ele não viu essas questões no plantão dele? Ele tinha 12 horas para ver, será que ele não viu? E aí, você vai lembrar que tem mais 2 notificações. Na mesma semana, ele passou o plantão com clamp da sonda vesical fechado. Tem infecção de urina, né? Do trato urinário e infecção. Então, a gente tem ali mais... Quando a gente vê que a pessoa fala, mas, o que essa pessoa está fazendo? Será que é imprudência ou será que é erro humano? Tantos erros assim seguidos? Então, essa questão da impunidade, ela se aplica para quando nós entendemos que há um erro humano. Quando tem comportamento imprudente, aí isso sai do domínio do núcleo de segurança. O comportamento imprudente ele tem que ser destinado ao coordenador, para que o coordenador tome as ações cabíveis. Bom, a gente agora vai relacionar a segurança do paciente com as 5 etapas do processo de enfermagem. A segurança do paciente tem 6 metas internacionais. A primeira meta é identificar corretamente o paciente. A segunda meta é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde e também entre o profissional e paciente. A terceira meta é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. A quarta meta é assegurar cirurgia em local de intervenção e procedimento e paciente corretos. A quinta meta é higienizar as mãos para evitar infecção. E a nossa sexta meta é reduzir o risco de quedas e ulcerossupressão. E aí, em comparação com as nossas 5 etapas do processo de enfermagem, tem ali o histórico de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, intervenção de enfermagem e a avaliação. Tá? Então, quando eu vou fazer o meu histórico de enfermagem, será que não está relacionado diretamente ali à identificação correta do paciente? Preciso ver o nome completo dele, preciso ver se ele tem alguma alergia, eu preciso ver quais são as patologias aí que ele tem, que ele já teve, que ele tem, quais cirurgias ele já fez. Então, tudo isso aí está relacionado com a identificação do paciente. O diagnóstico, e aí a gente consegue fazer um link com a comunicação, porque eu coleto os dados e eu multiplico. Não adianta eu coletar os dados, escrever num papelzinho, numa folha sulfite. Eu adorava escrever na folha sulfite. Então, eu chegava no meu plantão, eu já pegava a folha sulfite e colocava ali na minha pranchinha. E aí eu escrevia naquela folha sulfite o plantão inteiro. Isso só eu mesmo, quando eu trabalhava na UTI. E aí, às vezes a gente acaba colocando informação ali na nossa coleta de dados e esquece de colocar essa informação no nosso prontuário eletrônico.
Então, aí o que eu faço com esse papel no fim do plantão? Dobro, coloco no bolso, levo embora. Aí lavo, quando coloco na calça, né? Então, quando eu coloco minha calça para lavar, eu lavo minha passagem de plantão ali. E aí depois eu só jogo fora quando ela tá toda despedaçada. E aí, essa informação foi para quem? Que perdeu. Então, a gente não se comunicou corretamente. A gente não cumpriu a segunda meta aqui da segurança do paciente. Todas as nossas atividades do processo de enfermagem, elas estão diretamente relacionadas à segurança do paciente, porque o processo de enfermagem é o processo de cuidar. E quando você acaba sendo ali imprudente, deixando de fazer, ou às vezes até mesmo sendo humano, não conseguindo cumprir com todas as atividades que são demandadas, você acaba causando um risco para o paciente. Pode ser consciente ou não. O risco não vai deixar de existir, tá? Então, ali quando a gente fala vamos lá para a sexta meta, que é reduzir o risco de queda e ser a proteção. Então, quando eu faço aqui, ó, o meu diagnóstico de enfermagem, ou mesmo na coleta de dados, eu avalio que o meu paciente é muito emagrecido, senhorzinho, com eminências ósseas ali já começando a enxergar, e aí eu prescrevo proteção para as proeminências. Então, eu já estou cumprindo com a minha sexta meta. Quando eu faço minha coleta de dados ali na etapa do processo de enfermagem, e aí eu identifico esse risco para o meu paciente, eu já protejo. Então, quando eu cumpro as metas, eu cumpro com o processo de enfermagem sistematicamente, eu consigo reduzir os riscos dele aqui dentro do hospital, certo? Para finalizar, a gente agora vai concluir aí como que foi a questão do artigo, essa parte aí da segurança, eu incluí só para a gente ter umas informações aí a respeito da segurança, como o processo de enfermagem está diretamente relacionado à segurança do paciente, achei interessante a gente trazer essas informações. A conclusão se diz que foi identificado que o processo de enfermagem não vem sendo realizado de modo deliberado e sistemático. Sobre o objetivo proposto, foi evidenciada a necessidade de aprimorar a compreensão e conhecimento dos profissionais em relação ao processo de enfermagem e sua aplicabilidade. Sugere-se a necessidade de uma intervenção através da educação continuada, de capacitação profissional sobre o processo de enfermagem. Além dessa capacitação profissional, foi sugerido também, ali com a conclusão, né, do nosso artigo, que deveria ser feito um trabalho de reavaliação após a capacitação para verificar o aprimoramento da execução do processo. Então, com o desenrolar ali dos relatos, os enfermeiros claramente dizendo que o processo não tem sido realizado, a gente sugeriu que fosse feita uma nova intervenção ali para treinamento do pessoal sobre a necessidade do processo de enfermagem e sobre como fazer. E aí, avaliar antes desse treinamento e depois do treinamento, para verificar se realmente o processo ele foi aprimorado aí. Com a pandemia, teve o agravo aí na dificuldade de realizar o processo. Naquela pergunta sobre a mudança da rotina do pessoal, da rotina no setor, todos eles responderam que houve mudança. Só um enfermeiro que falou que houve uma mudança intermediária, ali, mais para 8. Todos os outros enfermeiros falaram que foi 10. De 0 a 10, mudou em 10 a rotina deles. Então, a gente identifica que, apesar de não haver já essa cultura na instituição, a pandemia realmente trouxe uma dificuldade aí para a execução do processo de enfermagem. Essas aqui são as referências desse slide, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, estou aí à disposição. Evelyn, parabéns, tá? Primeiro aí que esse link com a segurança do paciente, né, foi
Foi muito bem colocado, pontuado aí por você, e mostra aquilo que nós sempre falamos, né, da questão da enfermagem, e que ele é a base, né, da nossa profissão, e engloba tantas outras dimensões dos nossos cuidados, e a segurança dos pacientes está correlacionado a essa questão da segurança, do processo de enfermagem, né, que nossas ações, nossos objetivos, tudo é para proteger o paciente e restabelecê-lo. Então, foi muito, assim, bem colocado por você, tá? Muito orgulhoso da sua apresentação aí, muito feliz, né, de onde você está inserida agora, né, como profissional, e mostrar aí para essas alunas aí o que é possível, né? No, a gente sente esse desespero de último ano aí, e você passou por isso, alguns meninos aqui estão passando por isso, mas e o que é possível e é como você está bem alocada hoje, né? Então, parabéns aí por esse trabalho maravilhoso aí que eu tive a oportunidade e a honra de orientar, tá? Então, pessoal, aproveita aí para sugar a Evelyn, tá? Recém-formada e recém-contratada, aí podemos dizer. Pro, muito obrigada. Não seria possível que esse trabalho fosse publicado sem a ajuda do senhor. Foi aí nosso consultor o tempo todo, não se preocupou com os domingos, sábados, feriados, então sempre deu assistência aí para a gente conseguir fazer essa publicação, conseguir desenvolver, né? E agora que eu estou no núcleo de segurança do paciente, encontrei um gancho, um vínculo ali muito grande com o processo de enfermagem. Eu ainda tenho planos de continuar com o projeto, fazer aí um novo artigo, fazendo uma ação, né, na instituição para a melhoria, né, do processo de enfermagem, que é algo que é tanto dito, tanto falado, mas acaba não se cumprindo ao pé da letra. É difícil fazer o processo, é difícil conseguir estabelecer uma cultura na instituição onde o processo ele realmente seja algo visto como importante. Eles querem, na verdade, que o paciente entre, seja, né, estabelecida a saúde dele e saia logo. Principalmente o UTI, eles não gostam muito que o paciente fique ali na UTI. Só que eles não veem, né, eu digo eles como questão de administração, né, a questão que vê apenas ali a questão financeira da instituição. E acaba esquecendo que quanto melhor for o processo, melhor a experiência do paciente dentro da instituição. A gente não quer que ele saia dali traumatizado, né? A gente quer que ele saia dali, que se algum outro dia ele precisar voltar para ter o cuidado de enfermagem, para ter ali o cuidado dentro do hospital, ele fale, não, eu vou para o hospital, lá eu sou bem cuidado, lá eu sei melhor, né? Então, basicamente é isso aí. E, meninas, sobre o desespero aí, se não tiver desespero, não é o último ano, tá? Vocês não sabem onde vocês vão estar quando vocês se formarem, porque a vida é muito incerta. Eu jamais imaginei que estaria trabalhando em segurança do paciente. Mal sabia o que era o setor de núcleo de segurança do paciente, apesar de ser um setor novo, a gente não discute, pelo menos eu não vi muito isso, essa discussão muito do núcleo de segurança. Então, não se desesperem, o que for para ser será. Cada um aí tem um perfil, e não adianta às vezes a gente lutar para um setor e acabar sendo um perfil diferente, mas tudo será encaminhado. Todos vão ver qual é o seu perfil e vão te encaminhar ali para o lugar que seja melhor para vocês. Evelyn, eu queria parabenizar você, que foi maravilhosa a palestra. Eu queria falar isso também, que eu achei muito legal esse link, né, da segurança com o processo de enfermagem, porque, creio, não é isso. É o que a gente quer promover para o nosso paciente, né? A segurança dele e promover a saúde, né? E eu tenho uma perguntinha, porque assim, a gente consegue ver que é difícil a implementação do processo de enfermagem, né? A nossa meta é implementar todas as etapas. E eu sei que é difícil, mas aí você trouxe esse tema sobre a situação da pandemia, do Covid-19, e eu queria que você falasse um pouco mais, tipo, foi mais difícil implementar, com certeza, né, por causa da demanda de pacientes. E aí eu queria que você contasse um pouco, ou como que você conseguiu fazer, implementar e tal. Laís, quando eu comecei com a pesquisa de campo, eu fui muito surpreendida na realidade. Quando eu falei que
quando eu fui solicitar autorização para fazer o projeto lá na instituição, eu já recebi algumas informações de que talvez não seria da forma com que eu esperasse. E aí, quando foi desenrolando ali as entrevistas, que eles foram falando, olha, processo de enfermagem, então não faz, não tem. E aí, até a interpretação dos enfermeiros do que é o processo de enfermagem. Aquela última pergunta da definição do enfermeiro sobre o processo de enfermagem, eles relacionavam com coisas que às vezes não tinham muito vínculo com o processo. Na verdade, tudo que está ali no atendimento do paciente está relacionado. Só que diretamente as etapas do processo, a uma sistematização do processo, eles não conseguiam ter essa visão. Então, que o processo, você ia lá, coletava os dados, então, às vezes não tinha nem isso, eles pegavam os dados que vinham do plantão, eles não coletavam dados na beira do leite. E aí isso já não era algo da pandemia, lá, isso era algo que já era de acontecimento anterior. Então, o diagnóstico de enfermagem lá raramente é feito, um enfermeiro ou outro que faz diagnóstico de enfermagem. E eles não têm nem esse treinamento do sistema para fazer o diagnóstico, para registrar o diagnóstico. Tem as ferramentas no sistema. É muito triste porque tem todas as ferramentas no sistema. E aí a falta de conhecimento, a falta de treinamento do pessoal sobre como utilizar essas ferramentas e como a gente vincular essas informações, acaba se perdendo. Então, o enfermeiro chega, presta assistência e vai embora. E não tem registro do que foi feito, entendeu? É muito difícil também ter a evolução. Planejamento da enfermagem, planejamento dos cuidados. Então, você vê que as etapas, elas realmente... A única etapa que eles cumprem é a implementação. Então, ele chega no plantão e implementa. Ele não avaliou, ele não coletou dados, ele não planejou e ele não registra depois. Ele só chega e implementa. Então, a única etapa que é feita é a quarta. Ele implementa algo que precisou fazer ali para apagar fogo, como se fosse todo dia ali atendendo ali uma intercorrência. Só que não, o paciente às vezes está ali, já vai fazer 2, 3 semanas. Você conseguiria ter desenvolvido um projeto ali bem legal para assistência desse paciente, né? Os diagnósticos. Então, Laís, eu vejo que não foi apenas a questão da pandemia. A pandemia dificultou sim muito, mas a dificuldade maior é que a cultura já não era estabelecida anteriormente. Certo, porque é algo nosso, né? Algo do enfermeiro fazer isso, e a gente não atua, né? Não leva algo nosso para a gente fazer, aí fica difícil, né? Mas eu entendo também. E é tanto cobrado, né? Ter autonomia, ser reconhecido. Então, pois é. Mas eu ouvi essa semana triste, né? Fui numa reunião aí, como se fosse um congresso dos núcleos de segurança, e aí a enfermeira falou da assistência à saúde da família. E ela falou assim, a gente tem lá autonomia para fazer prescrição, a gente já pode, né? Quando o paciente chega ali, tem diagnóstico de sífilis e tal. E aí eu cheguei para minha enfermeira e eu olhei para a cara dela e falei assim, o que você está esperando? Ela estava parada assim, tipo, esperando alguma coisa acontecer. Ai, não, estou esperando o médico poder atender para fazer a prescrição do tratamento de sífilis. E aí ela falou assim, não, mas você pode prescrever. Ai, mas eu não tenho segurança para isso. Então, eu concordo que quando você não tem segurança, você não deve fazer. Porque você pode procurar orientação para fazer. Vai estudar, vai procurar, pergunta para a Alice, que é a enfermeira superior, vai lá e pergunta para ela, viu, como que faz? Me ajuda aqui. Então, isso tem que partir da gente. A autonomia não vai vir, assim, cair nas nossas mãos. O STF não vai jogar para a gente, né? Não depende, tem coisas, né, que saem um pouco da nossa autonomia, mas a questão de cuidar, a questão ali da assistência de ser reconhecido é totalmente depende da nossa atitude mesmo. Uhum. Pode falar, Dani. Uma coisa que eu queria pontuar foi o que vocês falaram agora. A gente está vendo agora no estágio, pessoal do sexto semestre, na atividade prática,
com o professor o processo de enfermagem. Ele focou muito esse semestre com a gente a parte do exame físico e a aplicação do processo de enfermagem. Só que a gente vê lá no hospital mesmo, no dia a dia dos enfermeiros, do técnico e tudo mais, que não é aplicado totalmente, né? Foi como a Evelyn falou, não é aplicado totalmente e falta essa capacitação do enfermeiro para isso, de ir atrás, de perguntar mesmo, de se informar. E algo que é o que o professor Fábio sempre falou para a gente, desde quando ele pegou a nossa turma para dar aula, é processo de enfermagem, é diagnóstico de enfermagem. E a gente não vê muito isso sendo atuado em algumas UBSs, em hospitais mesmo, a parte do diagnóstico em si. O que eu consegui ver onde a gente está, é feita a coleta de dados, é feito a prescrição de enfermagem, a gente faz, né, a intervenção de enfermagem, a gente faz o planejamento, mas às vezes a gente vê que ali não é feito o diagnóstico, né? A hipótese diagnóstica de enfermagem para aquele paciente, como que a gente vai direcionar o cuidado de enfermagem para aquele paciente naquela situação de internação. Então, a gente não vê muito essa prática ainda mais do diagnóstico. A gente vê que as outras etapas são feitas, mas o diagnóstico acaba sendo deixado de lado. Ô, Dani, uma pergunta. A prescrição de enfermagem, aí onde você está vendo no estágio, ela é manual ou ela é digital, por prontuário eletrônico? Eu acho que é manual, né, Laís? A gente faz. Tem uma ficha, né, com os principais diagnósticos, que é daquela instituição, né, do público que aquela instituição atende, aquele hospital. Aí tem já alguns diagnósticos planejados e tem uma ficha, então é manualmente. Aí atrás tem espaço para você colocar a anotação da coleta de dados do paciente, a prescrição para o técnico, o que o técnico tem que fazer, tipo, mudança de decúbito, de quanto tempo. É tudo impresso. prescrito material ou não? Não entendi. Por exemplo, eu preciso fazer proteção da sacral do meu paciente. E aí eu não sei se tem aquelas placas de borda sacral. Eles passam filme. Tem o filme, tem as placas. Esse filme, eles têm que fazer uma prescrição para ir lá buscar ou não? Eu acho que tem sim. É? O que a gente viu na semana passada tem a prescrição e aí o pessoal vai lá e faz. Mas E é manual essa prescrição? Sim, é manual. Agora pensa num problemão. Quando for digital, e aí você consegue copiar do dia anterior e colar no dia de hoje, pensa se alguém vai fazer o cuidado de avaliar essa paciente diariamente. O que você acha? Diz para mim. Já é difícil ser no manual e mesmo digitalizado. Então, tem o copia e cola, gente, de prescrição. E aí, a paciente acaba ficando lá 360 dias, e tem paciente de 360 dias de internação, e a prescrição é eterna mesmo. É a mesma. Isso que me deixa brava, porque assim, é basicamente prontas. Tipo assim, os diagnósticos que tem lá é diagnóstico assim, padrão, que dá para fazer com qualquer um, entendeu? Eles não pegam e falam assim, pô, esse paciente talvez seja um outro diagnóstico que se encaixe, mas não, eles só assinalam ali os diagnósticos que eles acham, só assinalam ali as prescrições que talvez já é um padrão, né? Mas eles não buscam outras prescrições ou outros diagnósticos, né? Pelo menos é isso que eu vejo bastante. O paciente ele interna, Laís, e daqui a uma semana o diagnóstico dele vai mudando. Vai mudar, exatamente. Às vezes o paciente internou, ele está entubado, daqui 2 dias já não está mais entubado. Então, a clínica dele muda muito constantemente. Por isso que o PCC é importante, né? A atualização dos dados são importantes. Tem um estudo do hospital de Johns Hopkins, que é um hospital universitário. Aqui alguém já deve ter falado aí para você. Com certeza o Fábio já falou. E esse estudo ele diz sobre qual é o top 10 do desejo dos pacientes. E aí, um dos top 10, o paciente diz, eu quero que o meu quadro branco seja atualizado. Seja sempre atualizado. O que é o quadro branco? Alguém quer dar um chute? Podem ser 2. Na beira do leito fica a identificação do paciente, que é aquela plaquinha com o nome, riscos, alergias. Então, nos riscos a gente tem lá
broncoaspiração, queda. Aí nas alergias você pode colocar de medicamento ou de alimento. E aí essas informações elas têm que mudar e serem atualizadas diariamente. Tem outro quadro branco, que é o quadro onde a gente faz dimensionamento ali para o pessoal da equipe. Então ali tem o que vai ser, que exame que ele tem no dia. Então são informações de como o paciente está sendo cuidado, do que vai ser a cronograma do cuidado do paciente. E aí o paciente falando que ele quer que esteja tudo atualizado. Eu achei muito interessante essa informação, muito legal, eu achei. Tanto que quando a gente pergunta, o paciente fala, tem alergia a algum medicamento? Ele fala, não que eu saiba. Aí vai, descobre que tem alergia, né? E depois a gente tem que mudar isso, porque... Mas é interessantíssimo isso, de verdade. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Desculpa, Dani, você ia perguntar? Eu ia falar que outro déficit que a gente vê muito é a falta de informação no prontuário do paciente mesmo. Porque a gente já pegou isso nesse estágio agora também, da gente pegar o prontuário do paciente para ver e não ter nada sobre o histórico dele. E a gente ir no descobrir fazendo um exame físico, fazendo a coleta de dados. Algo que era para estar lá de se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele possui alguma alergia, se ele tem alguma comorbidade, e não tem. A gente acaba descobrindo no próprio exame físico, na parte da coleta de dados, que a gente mesmo vai fazendo. Só que eu vejo pelo lado bom que agora, aqui pelo menos, né, na instituição, a gente vê muitos professores cobrando isso da gente e professores na prática mesmo, no estágio mesmo. Eles cobram muito da gente, porque como a Laís falou, lá os diagnósticos e os cuidados são padronizados. E o que a gente vê com o nosso professor agora lá? Ele fala, traz o Nanda, a gente vai parar meia hora antes do horário e a gente vai discutir diagnóstico que não tem aqui no Nanda. Vocês vão procurar no Nanda o diagnóstico que se enquadra para esse paciente e vocês vão fazer a prescrição, a intervenção de enfermagem. Então, ele trabalha isso na gente, ele motiva a gente a procurar a mais, sem ser o que está ali. E muita gente acaba ficando fechada no que já está pronto, no que já está preparado. É mais fácil, é o que tem, eu vou fazer isso aqui. Só que não se interessa em buscar outros diagnósticos que seria prioritário para aquele paciente que não está naquela folhinha, não está naquele impresso. É isso mesmo, Dani. Acaba se tornando ali uma rotina deles ficar prorrogando aquilo que... eu sei que tem que atualizar, mas hoje eu vou copiar e colar. Hoje eu não vou fazer. Então, acaba se tendo aí um déficit muito grande aí na questão de relato, de evolução dos prontuários. Mas também tem a questão do corre. Tem questão do corre, acaba sendo rotina, você começa a tentar com as outras demandas e não coloca aquilo como obrigatoriedade no seu dia. A partir do momento que você coloca aquilo como obrigatoriedade no seu dia, você acaba distribuindo as atividades de uma forma um pouquinho melhor para você conseguir fazer as coisas que você tem que fazer. Muitas vezes o enfermeiro acaba sendo ali um pouco o secretário do médico. Então, quando você está na UTI, acaba que o médico precisa saber o resultado do exame não está no sistema. E em vez do médico ligar lá, viu, o resultado não está no sistema, o que aconteceu? O enfermeiro que tem que fazer isso, né? Então, ele conta, o resultado ainda não saiu, coletei o exame da rotina ainda não saiu o resultado, vê com o laboratório que aconteceu. Então, você acaba fazendo algumas coisas que não deveriam ser uma obrigação do enfermeiro e deixa de fazer o fundamental, que é o processo de enfermagem. Porque no telefone, falando com o laboratório, para ver resultados de exame que ainda não está no sistema, não são minutos, tem vezes que demora horas, e são várias ligações. Então, você também está falando, Dani, tem a questão do comodismo, mas isso daí também é um dos fatores que atrapalha. E realmente isso, né? A gente já tem muita coisa para fazer, né? Sem contar que o processo de enfermagem ele é longo, né? Mas além disso a gente tem várias funções, né? E ainda tem que fazer a função do coleguinha é difícil, né? Eu vejo muito isso no posto, né, que eu trabalho, porque por exemplo, ela faz manualmente, por exemplo, prescreve exame
o receita, e às vezes a gente tem que lançar no sistema. E atualmente é tudo no sistema, né? E aí não sabe a letra do médico, aí o médico prescreveu errado, às vezes o exame não tem nada a ver com aquilo que o paciente está se queixando, sabe? E ter que fazer o trabalho do outro acaba nessa correria, e às vezes a pessoa nem consegue implementar, né, o processo. Isso mesmo, Laís. Pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não esquecem de responder o Forms, por favor. Certo? Então, vamos encerrar a palestra. Evelyn, eu queria agradecer, foi uma palestra maravilhosa, muito enriquecedora para a gente. Eu gosto disso, da gente comentar depois, fazer as perguntas, e você deixa a gente à vontade para isso, né? Foi bem esclarecedora a palestra, a gente conseguiu entender certinho, e eu agradeço por trazer todas essas oportunidades para a gente, tá bom? Laís, se vocês quiserem tirar alguma dúvida de núcleo, esses dias eu recebi uma mensagem de uma colega, a Rê está no núcleo também, Fábio, você ficou sabendo? Ela me mandou. Não, ela está no núcleo de segurança. Ela mandou mensagem para mim na semana passada, uma colega de turma minha, né, aluna do Fábio também, e aí ela, eu estou no núcleo, mas eu estou na qualidade, só que a qualidade e o núcleo são setores que se conversam, são setores juntos, e aí eu estou na qualidade e eles querem que eu desenvolva o núcleo, né, lá no hospital, e aí ela começou a perguntar algumas orientações, eu mandei arquivo para ela. Então, é muito legal, nós entendemos que mesmo profissionais vamos ser estudantes eternos. E o estudo ele tem que ser algo que não tem que ter medo de não saber, gente. Tem que ter medo de não saber e não procurar o que é, entendeu? Então, alguém falou alguma coisa para você e aí você vai só concordar, você fala assim, não, eu não sei, você me explica? Você tem algum arquivo aí para explicar? Nessa semana eu fui numa reunião e aí eles comentaram a respeito ali de uma pesquisa na qualidade, na cultura da segurança do paciente. E nos cursos que eu fiz, eu ouvi muito falar disso, só que na John Hopkins, eles têm aqueles cursos online deles, e como é tudo em inglês, as ferramentas deles são diferentes das ferramentas que a gente tem aqui no Brasil. E aí eu não estava conseguindo desenvolver, aplicar as ferramentas deles para cá. E aí um médico nessa reunião pegou e comentou sobre essa ferramenta. Quando ele comentou, meu olho brilhou. E aí eu fiquei me segurando de perguntar e morrendo de vergonha de perguntar, e aquele auditório cheio. E aí, antes de acabar, no último minuto do acréscimo do segundo tempo, eu perguntei, viu, doutor, mas você não consegue compartilhar aí essa ferramenta? Nossa, aí todo mundo começou a falar. Eu não sabia para onde olhar, porque estava todo mundo falando, e todo mundo conhece a ferramenta, mas como eu sou nova no núcleo de segurança, para mim é tudo novo. O núcleo ali, onde eu estou, ele não era tão constituído, assim, ele não estava tão desenvolvido. E aí a minha função ali é desenvolver, né, com que as coisas elas acabem se tornando culturais no hospital. E aí eles falaram, sim, a gente vai compartilhar. E aí a senhora que estava do meu lado já me chamou, falou para eu anotar o e-mail dela e já me mandou, mas me mandou um monte de coisa. Vocês não têm ideia de como tem gente querendo ajudar para o nosso conhecimento. E aí, por que eu digo isso? Eu digo que se vocês precisarem, podem me chamar, tá bom? Eu vou colocar meu e-mail aqui para vocês no chat, e aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, tá bom? Não sei tudo, mas o pouco que eu souber, com certeza eu vou compartilhar aí com vocês. E se vocês tiverem oportunidade de trabalhar com a segurança do paciente, eu falo para vocês que é algo mágico. E quanto mais você estuda, quanto mais você tenta entender, mais você vê que precisa, né? E aí, assim, a questão do processo de enfermagem e a segurança do paciente, como precisa estar junto. E é isso, meninas. Vou colocar aqui o meu e-mail, tá bom? Agradeço muito aí o convite. Desejo aí
uma informação ótima aí para vocês que e não se aflijam, vai dar tudo certo. Certinho, Fábio, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Agradecer, né? Agradecer de novo a LAP aí, a Liga Acadêmica de Processo de Enfermagem, né? Que estamos conseguindo manter nosso cronograma, né? Vocês estão conseguindo conduzir isso muito bem. E, Evelyn, assim, só agradecer por tanto aprendizado, né? Isso que você trouxe, né, de segurança do paciente, tudo, eu fico muito orgulhoso de ver a compreensão sua do processo de enfermagem nisso, né? E trazer isso para essas alunas. Eu acho que aí cai naquela questão da educação, que a gente ensina e aprende e ensina, né? Então, essa é a função. E mais ainda que você foi o primeiro fruto do processo de enfermagem, como TCC mais assim, né? Vinculado ao que é o processo de enfermagem na Uneduca. Então, e você conseguir utilizá-lo dentro da segurança do paciente, que é coisa que nós discutimos já há muito isso, é grandioso, né? Então, parabéns, né? Que você continue crescendo cada vez mais, né? Você tem esse potencial para isso, e obrigado por estimular essas meninas. Tá? Eu acho que e continuar estimulando eu como um velho professor, né? Mas eu tenho que agradecer, viu? De tudo aí, todo apoio que você deu. Eu sei que quando eu for fazer o meu próximo artigo aí relacionado ao processo, eu vou aí encher o saco. Pode ir. Eu tô rabiscando a minha lousa aqui. A gente vai colocando os post-its dos projetos, tá cheio aqui, ó. Segurança do paciente versus processo de enfermagem, cheio de caminho aqui para ver como que eu vou conseguir começar. O negócio começou o projeto, depois vai, né? Assim, eu acho que é isso, né? São dúvidas que nos geram busca de conhecimentos que vão nos gerar mais dúvidas, né? E você colocou bem isso. Enfermeiras vão estudar a vida toda. Tem jeito, né? Sempre estudando. Mas muito, muito obrigado, viu, por essa manhã, sábado, pela troca. Obrigado às meninas, obrigado a quem participou aí. E, enfim, e só agradecer mesmo. A casa é sua, né, Evelyn? Quando quiser, está sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda, isso mesmo. Certinho? Obrigada, pessoal. Só chamar, tá, gente? Certinho. Obrigada, pessoal, pela presença de todos. E um bom dia para vocês, tá?